Vamos ver aqui a análise do Rica Perrone? Vamos ver o que ele falou sobre o jogo? Vai ser difícil resumir tanto jogo em apenas alguns minutinhos aqui, alguns segundinhos, mas vamos lá. O Atlético Mineiro entrou hoje, o que a gente chama no futebol, e pipocou no primeiro tempo. Porque não foi salto alto, né? Se não é salto alto, você não consegue acertar nem aquilo que você faz no jogo em que você está na sua casa, com a sua torcida, com algum favoritismo, porque você ganhou um jogo fora de casa. Isso aí a gente no futebol chama de pipocar. Cara. Exatamente, o Atlético não jogou bem o primeiro tempo, né? O Flamengo foi bem superior, inclusive. O Atlético Mineiro entrou no primeiro tempo morrendo de medo. Cagado. Então a pressão ali não foi um bom recado. O Flamengo engoliu o Atlético no primeiro tempo, poderia ter matado o jogo. Verdade. Mas, como é uma característica desse time do Flamengo, ele domina, mas ele não mata. E aí vem o segundo tempo, o Atlético se ajusta e faz um bom segundo tempo. O Atlético entendeu a forma do Flamengo jogar, pô. Isso no meio do jogo, você vendo o jogo, foi absurdo isso. Porque ele começou a empurrar o Flamengo, começou a dominar o meio campo, e o Flamengo começou a ficar perdido, sacou? Então foi basicamente assim que foi acontecendo, né? O começo do primeiro tempo foi muito perdido, do meio pro final só deu o Flamengo, no segundo tempo ele se organizou. Responde legal à tragédia que foi o começo do jogo, e responde bem, reagindo em 45 minutos. Faz um bom jogo e tal, mas não consegue resolver. E o jogo vai pros pênaltis. Quando o jogo vai para os pênaltis, gente, o enredo está desenhado, né? O Wallace é um dos protagonistas do jogo. É o protagonista negativo. Ele não precisava, velho. Não precisava. Eu vou bater nessa tecla. Eu postei um vídeo sobre isso no TikTok. Vai ter também no meu Instagram e vou postar isso aqui agora. Ele não precisava chamar essa responsa na idade que ele tem, sem que ganhou nada. O Wallace Ian não ganhou nada ainda pra botar essa banca toda, sacou? Ele não tem essa caixa ainda. Não precisava. Mas, vamos lá. Óbvio. Então, talvez o Lianco perca o pênalti, talvez o Hulk, o Wallace Ian faça e bote o dedo na cara de um dos dois, talvez o Wallace Ian perca um pênalti, vai saber, né? O herói improvável, o herói silencioso, eu diria, era o Everson, que a gente sabe que vai pegar um pênalti, porque ele é foda. E ele sempre pega, ele é pica, ele é brabo. Mas ele é um cara muito na dele, não é um cara da polêmica, da fome. Exatamente. Mas ele é um herói que tá ali e que a gente sabe que a possibilidade dele ser herói. Mas ele precisa fazer com requintes e crueldade. Ele precisa bater um pênalti decisivo e sair de lá mais herói ainda. Vai se construindo mais um grande nome no gol do Atlético Mineiro para a história do clube. Não, ele já é ídolo. Ele já é ídolo do Galo, né? Não é possível. Ele tem que ser ídolo do Galo já, pô. Eu acho, né? Torcedores do Galo, comentem aí se vocês acham ou não o Everson ídolo. Eu, particularmente, acho o Everson ídolo do Galo. Grande assunto do jogo. Olha, cara, eu não sou contra o jogador ser marrento, eu sinto falta, eu gosto disso. Mas para você ser marrento, você tem que, como eu disse na semana passada, você tem que ser marrento e entregar o resultado. Exatamente, é o que o Romário fazia. Eu sou pique, eu sou bravo, vou lá e faço. Ele ia lá e fazia. Ele sim poderia meter essa e sustentar. O moleque não, pô. O moleque nem titular absoluto ele é, pô. Sacou? Tem muita coisa errada aí. O Felipe Luiz passou a mão na cabeça do moleque, encorajou o moleque. Velho. Se você for só marrento, você passa vergonha. O Wallace Ian, ele tá no momento da carreira dele que ele, pela idade dele, ele não tem como ter resultado. Ele tem só como ser marrento. Então tudo bem. Mas se você quiser ser marrento, a gente vai colocar para você algumas situações que um cara muito marrento resolve. O último pênalti, um jogo decisivo. Ele foi um dos piores jogadores em campo hoje. Normal, mas ele foi um dos jogadores que menos jogou, que menos. Isso na minha avaliação, né? Você está na avaliação do SofaScore. Bom, eu não acho que ele tenha jogado mal. Ele jogou bem, ele se apresentou pro jogo, mas ele perdeu algumas oportunidades que a torcida do Flamengo tá pegando no pé. Eu tava vendo a live do Gil ontem e ele xingou esse moleque horrores na hora que sobra. O Everson faz uma defesa, a bola sobra, ele não consegue cabecear pro gol. O que o Gil xingou esse moleque é brincadeira. Um dos jogadores menos efetivos em campo hoje. E aí no último pênalti ele dobra a aposta. Ele vai bater fazendo gracinha, cabeceando a bola, cara, de barra, como se ele tivesse mega tranquilo. E é óbvio que ele não tá. Não tava, pô. Aquele lá enganou quem? Aquele lá enganou quem? Quem que enganou? Aquela jogadinha pro alto ali, tal, sorrisinho, trocando ideia com a... Meu irmão, aquele não enganou ninguém não, pô. Porra, 20 anos, pô, cagado, tá cagado, pô. Ele é um garoto, é óbvio que ele não tá. E aí ele chuta a bola na lua. Às vezes, a gente aprende com conselho, mas em 99% das vezes a gente aprende só quando a gente erra. Exato, eu sou assim. Por exemplo, eu sou assim, né? E o que esse moleque ouviu naquele estádio, meu irmão, na caminhada de ida e na caminhada de volta, meu amigo... Tem jeito. Faz parte do aprendizado. Fritar o moleque também é uma cagada. Não, fritar não, mas ele tem que aprender. Fritar não, porque o moleque tem bola, ele tem qualidade. Dá pra ver que o moleque tem saída, ele é agilidade, ele é muito forte, ele é rápido.
sacou? Mas ele tem que entender que se ele focar no futebol que ele tem e apresentar o melhor dele jogando e falando menos, pô, meu irmão, esse maluco ele vai render muito, pô. Tanto pro Flamengo, quem sabe até, né, na Europa, né? Eu acho até que ele vai pra Europa, não vai ficar muito tempo no Flamengo, principalmente depois de agora. Mas, sei lá. Só Deus sabe, né? Se ele fechar a boca, meu irmão, ele deslancha mais ainda. Digo hoje que existe um caminho até se colocar a marra. E a marra eu adoro, mas ela precisa de um crachá. Esse crachá se chama título. Antes disso, é só marra. É, exatamente. E é isso, eu concordo ângulo, número e grau com a opinião do Rico Perrone. Que geralmente eu já concordo com a opinião dele com muita facilidade. Ele pensa muito parecido comigo. Mas enfim, é isso. Eu fiquei bem triste com o que aconteceu ontem. Muito triste com o que aconteceu ontem. Meu Deus do céu, quase não dormi.